Mais um Democracia em Rede, começando 90 dias de resistência, a quinta-feira de sol em Curitiba, com a visita do Stanley Gassick e o nosso querido advogado Sandro Lunardi. Estão visitando a vigília, eles são sindicalistas, o Stanley é sindicalista, veio fazer uma palestra no Instituto Edésio Passos, onde falou para advogados e sindicalistas. Então a gente vai fazer uma roda de conversa aqui para falar sobre o presidente Lula, sobre a perspectiva de visita a ele na semana que vem. A gente quer fazer um bate-papo aqui, celebrar esses 90 dias de resistência democrática em Curitiba. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, companheiro. Que impressão que você teve dessa chegada na nossa vigília? Não, eu acho que a vigília é muito, muito importante, né? Que tem uma importância estratégica, simbólica e de autêntica, não apenas, né, para o povo brasileiro, que infelizmente essa prisão está negando, reprimindo a vontade democrática, né, do povo brasileiro. E tem realmente que essa vigília tem um impacto realmente muito alentador, né, que é muito importante para nós no exterior, porque tem milhões e milhões, né, de sindicalistas, de lideranças, de movimentos populares, toda a sociedade civil democrática do mundo realmente que apoiando essa iniciativa de liberar Lula, e que eu espero que seja possível, porque na verdade essa prisão está negando a vontade democrática do povo brasileiro, né? Se ele não for candidato. E, obviamente, todos nós do mundo queremos que ele seja candidato, porque sabemos muito bem que ele vai ganhar, se tiver a possibilidade da sua participação, da sua candidatura. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos e boa tarde aos que nos assistem na rede. Que tal a vigília nessa quinta de sol aí? Olha, a vigília já atravessou várias temperaturas, né? Temperaturas frias, quentes e muito quentes. Mas a passagem do outono para o inverno, aqui na minha cidade, na cidade de Curitiba, tem essa característica bem bacana da vigília, né? É a primeira vez que há uma mobilização pós-democracia, a favor de uma liderança mundial, nacional, como Luiz Inácio, e a resistência, não só da vigília, do acampamento, e por todas as agressões sofridas nesse período de 90 dias, com toda a campanha midiática, da mídia tradicional, e não dessa mídia, né, mas da mídia tradicional, no sentido de desqualificar, desconstituir, deslegitimar uma resistência tão importante quanto a resistência que se tem a essa prisão, que se nós, no mundo jurídico, discutimos a validade, a legitimidade e a possibilidade dela. Disso já se falou muito, mas daqui para frente a libertação do Lula é o resgate da democracia. Essa é a questão fundamental e é essa a impressão que eu tenho da resistência que se faz no dia a dia da vigília de todos os companheiros que têm se dedicado a ela. Ótimo, muito bom estar com vocês aqui nessa quinta-feira. E o momento de manhã você participou de uma palestra lá no Instituto Edésio Passos. Exato. A gente vive um momento, não só no Brasil, de ataques a direitos trabalhistas em todo o mundo. Em todo o mundo. Que avaliação que você faz? Você colocou isso para eles lá? O que você comentou? Qual foi o teor da tua palestra de hoje de manhã? Na verdade, companheiramente, que o sentido, né, todo o sentido da minha palestra, né, de apresentação da hoje, né, era sobre a realidade jurídica sindical nos Estados Unidos, que sempre tem havido uma grande luta, continua sendo a grande luta de classes para sindicalizar nos Estados Unidos. Infelizmente, a represália empresarial contra a sindicalização sempre tem sido realmente um grande desafio, mas a situação está agravando, inclusive com a decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos, né, que foi realizado, essa sentença foi realizada na semana passada, numa decisão chamada o Janus, ele é reclamante contra a AFSCME. A AFSCME é a Federação Americana dos Funcionários Públicos, né, dos estados, condados e municípios dos Estados Unidos, e que essa sentença, efetivamente, por um voto de 5-4, invalida constitucionalmente as cláusulas de solidariedade, que a gente chama de solidariedade sindical. Ou seja, que mantém a obrigação
do não associado também, aproveitando da representação do sindicato, da representação coletiva do sindicato, pagando uma equivalente de taxa de sindicalização, que, aliás, não fere os princípios da OIT. Isso já foi observado, né, pelos órgãos, né, de supervisão da OIT várias vezes, desde que essas cláusulas sejam negociadas coletivamente, que tem sido o caso. Então, essa decisão da Corte Suprema realmente é um rompimento total com um precedente anterior que existia desde 1977, está representando que um golpe para sindicalismo público nos Estados Unidos. Mas é uma luta, então, comparando a realidade no Brasil agora com essa decisão recente da STF de alguns dias atrás, essencialmente sustentando a constitucionalidade da reforma golpista em relação ao financiamento dos sindicatos, e também essa reforma, a reforma trabalhista no Brasil é golpe em outro sentido, muito significativo e fatal, porque a reforma desmorona totalmente a estrutura de negociação coletiva, dando prioridade e prevalência aos acordos em cima das convenções coletivas no Brasil, até os acordos individuais. No caso, na instância dos trabalhadores individuais, dos chamados hipossuficientes. Então, eu estava falando hoje sobre uma coincidência nefasta, perversa e irônica entre realidade brasileira e realidade americana, em termos jurídicos, direito sindical. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, né, tem a necessidade de juntar as forças de solidariedade entre o movimento sindical do Brasil e Estados Unidos. E também que essa prisão do Lula é uma prisão política, sem dúvida, né, que representa, né, uma encruzilhada, né, não apenas para os companheiros e companheiras aqui no Brasil, mas para todos nós do movimento sindical internacional. Então, porque, obviamente, se houver uma vitória do Lula, né, nas próximas eleições, e eu não tenho dúvida, né, da chance de ser eleito, e 70% do povo brasileiro acreditam que essa prisão, essa é uma persecução jurídica para impossibilitar a candidatura dele, que isso é claro, porque todas as pesquisas indicam, né, que essa vitória dele na primeira turma no Brasil é um momento de muito impacto para nós no exterior. Então, eu posso dizer também que nós, do movimento sindical, eu sou diretor internacional da Federação dos Trabalhadores de Alimentação e de Comércio dos Estados Unidos e Canadá, que é afiliada, né, às centrais sindicais da AFL-CIO, né, nos Estados Unidos, a CLC, no Canadá. Mas também estou aqui representando, eu tenho a procuração, estou representando uma organização que se chama UNI. Em inglês, essa sigla significa Union Network International, que agrega 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras dos setores de comércio, finanças, as comunicações midiáticas, televisão, o rádio, esportes, telecomunicações, correios, serviços e saúde. Então, eu estou aqui, muito obrigado pelo convite, né, para transmitir essa mensagem, que o movimento sindical internacional está com vocês, está com essa vigília, realmente queremos parabenizar esse esforço da vigília, porque toda essa questão de Lula livre é uma questão fundamental para todos nós da comunidade sindical do mundo. Doutor Sandro, o que o Stanley está relatando aqui é um ataque do capital, não só aqui no Brasil, mas em nível internacional, não só nos direitos trabalhistas, mas sobre o próprio direito de organização dos trabalhadores. Como advogado, como é que a gente vai atacar isso aí? Como é que o Instituto Désio Passos vê isso? Como é que o senhor encara essa dificuldade? Então, veja, a gente estava muito preocupado com o que o Supremo vem fazendo com a interpretação do direito no Brasil. Então, nunca uma Suprema Corte, no caso brasileiro, o STF, tinha sido objeto de tantos debates nas redes,
todo mundo se posicionando de um jeito, de outro, frente ao ministro A, frente ao ministro B, um entendimento que muda a cada momento. Então, a decisão de uma corte passou a ser papo diário, né? A TV Justiça, o televisionamento das decisões, dos debates, se tornaram, para todos nós, um debate em comum. Mas o que tem nos assustado é a mudança muito rápida de posicionamento sobre temas que estavam consolidados na jurisprudência e historicamente. E, como disse, já antecipou o Stanley, na mesma semana, na Suprema Corte dos Estados Unidos e no STF no Brasil, 2 temas de muito interesse para os sindicatos foram solenemente ignorados, com uma derrota muito importante aos interesses da classe trabalhadora, que é o financiamento dos sindicatos. Sindicato sem dinheiro não faz a luta. Sindicato sem dinheiro não se organiza. Sindicato sem dinheiro não consegue fazer o enfrentamento às lutas do capital. E uma leitura geral e panorâmica disso tudo que se viu na última semana é de que os julgadores têm uma leitura que está muito voltada para o mercado, né? Numa perspectiva que o mercado pode resolver todos os problemas da sociedade, do direito e dos trabalhadores. Todos nós sabemos que não é bem assim, que é necessário existir uma regulação protetiva dos trabalhadores, uma regulação protetiva e promocional dos sindicatos, mas que a Suprema Corte, que em tese estaria interpretando a Constituição nos Estados Unidos, ou aqui no STF estaria interpretando a Constituição, interpreta, no caso brasileiro, em desacordo com o próprio texto constitucional, trazendo retrocesso social. Então, para nós, é muito preocupante o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, sinalizando tempos difíceis, ou, como disse, a previsão do tempo de tempos nebulosos daqui para frente, o que nos coloca ainda no maior vigilância, não só aqui, na vigília de Lula livre, mas a vigília de todo o movimento sindical mundial. Fico pensando na importância da imprensa alternativa e da mídia alternativa em geral, nesse momento que o senhor citou que o assunto passou praticamente batido pela grande mídia comercial, né? Como é que você vê? A gente está aqui no Democracia em Rede, é um programa produzido e transmitido pela Casa da Democracia e retransmitido por 30 mídia ativistas pelas redes sociais. É um jeito da gente furar o bloqueio da grande mídia e discutir questões relevantes como essa que você trouxe aqui, Stanley. Como é que você vê a importância da mídia alternativa nesse momento de disputa política? É absolutamente primordial, é imprescindível, né? Eu quero parabenizar, né, todo o esforço da resistência, da vigília e também dessas tentativas midiáticas alternativas, né? Porque é muito importante falar da verdade e refutar diretamente todo o senso comum falso que está sendo propagados, né, pelos poderes midiáticos internacionais que, infelizmente, essencialmente engolem e eles incorporaram que toda a versão dos poderes midiáticos da elite aqui no Brasil. Ou seja, tem havido um senso comum, e infelizmente uma parte da esquerda também, que tem ficado muito enganado com essa versão, que não tem mais chance para o próprio companheiro Lula e tudo, né? É que, sem resumindo, né, todos os detalhes jurídicos possíveis e todas as variáveis, isso não é verdade, que tudo realmente é uma questão do poder, tudo uma questão realmente da correlação das forças. Então, é uma questão de mobilizando resistência popular que poderia fazer uma diferença. E eu não tenho dúvidas sobre isso. Com todo respeito ao Estado de Direito no Brasil, o sistema constitucional e tudo, sem dúvida, que tem um judiciário muito politizado. E, a meu ver, desculpa a ousadia de falar isso, mas eu acho que tem havido um processo, através do judiciário, em colaboração com os outros poderes de elite e das classes dominantes, de criminalizar a política, criminalizar a democracia, criminalizar a vontade democrática. Então, por isso que esse esforço de vocês de rebater, de replicar e de refutar essas versões
falsas da realidade no Brasil é muito importante. E nós, do movimento sindical, dos movimentos populares, dos movimentos, né, da esquerda democrática nos Estados Unidos e no exterior, estamos tentando mobilizar. Há 2 comitês em defesa do Lula, em defesa dos direitos e democracia no Brasil, em vários locais dos Estados Unidos, principalmente das comunidades brasileiras, morando no exterior, morando nos Estados Unidos. E eu pessoalmente, que estou trabalhando, colaborando bastante, né, com os comitês em Washington e em Nova York. Estamos tentando organizar novas alternativas de comunicação e tentando, em nossa maneira, né, de refutar esse senso comum falso, que já era, que não tem mais chance. Não, é muito importante levar em conta que tem chance. Porque com esse optimismo, que eu não acho que é realista, eu acho que pode ser realista mesmo, se houver toda a força de mobilização, vamos fazer certo, vamos tentar fazer certo, né? Que a vontade democrática do povo brasileiro seja respeitado, seja realizado. Que tem essa frase, né, famosíssima de Gramsci, né, que o tem de ser tem que ser a realidade, tem que ser a realidade. Eu acho que eu acho que estamos nesse momento. Então, mais uma vez, parabéns pelo esforço, né, de refutar essas falácias, né, que da mídia dos poderosos e da mídia tradicional. Como é que você vê, Sandro? Dá para furar o bloqueio e trazer a realidade para o povo aí? Né? Eu creio que as mídias alternativas cumprem um papel da guerra de guerrilhas, que é a trincheira da informação, né? E a possibilidade de furar o bloqueio via mídias sociais, via blogs independentes, que não estejam coordenados a partir dessa pauta única, é importante que se diga, né? A mídia tradicional tem minimizado e, por vezes, na maioria das vezes, excluído a possibilidade de um diálogo que estabeleça o contraditório nas posições. A gente tem assistido isso na questão, por exemplo, da reforma trabalhista. Era uma pauta única, um diálogo único, sem o contraditório. E é importante que a gente estabeleça o contraditório a partir do tráfego da informação, para que a informação não vire tráfico de uma só vocalização. Né? A sociedade deve expressar a multiplicidade dos seus pontos de vista. Por isso que as mídias alternativas cumprem esse papel de guerra de guerrilhas mesmo, no sentido de soltar essa informação, fazer com que ela circule, para que as pessoas reproduzam, repliquem e ocupem os espaços de informação de pessoas que não têm condição de acessar as mídias alternativas, não porque não queiram, ou porque desconhecem. Então, o papel desses que nos assistem, de replicar os conteúdos que são divulgados aqui, em todos os lugares, é fundamental para a gente fazer a disputa da narrativa. Eu acho que essa é a grande questão, a disputa da narrativa que está colocada na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Ultrapassar essas barreiras é papel fundamental da trincheira que é construída aqui, a partir desse espaço da Casa da Democracia, das mídias, dos blogs e todos aqueles que buscam, em última análise, a busca de um mundo melhor e mais justo, que eu creio que é esse o direcionamento daqueles que querem furar esse bloqueio. Quinta-feira é dia de visita ao presidente Lula. Hoje não vai ser possível o senhor estar com ele, porque tem a agenda prevista, a visita prevista do João Pedro Stedley e do Rui Falcão. O senhor está inscrito para tentar vê-lo na quinta-feira que vem. O que o senhor diria a ele? Não, tomara que dê certo, porque na verdade é muito importante, né, para as organizações que eu represento, né, aqui do movimento sindical americano, norte-americano e internacional, e desculpe a referência, né, privilégio pessoal, né, mas para mim pessoalmente que é muito importante, né, que eu tive esse grande privilégio de acompanhá-lo e testemunhar todo o processo, né, julgamento, né, sob a Lei de Segurança Nacional,
durante o período da ditadura militar, em fevereiro de 81. Você está se referindo à primeira prisão do presidente Lula. Exato, exato. E eu lembro muito bem, após a sentença, por incrível que pareça, que tenho alguma observação irônica que eu preciso fazer. Naquela época, em seguida, diretamente depois da sentença, que foi feito, né, pela Justiça Regional Militar da época, pendente os recursos, né, no sistema da Justiça Militar, o Lula ele foi solto por um período, né, temporário, mas ele tinha realmente que alguns dias de liberdade ambulatória, eu lembro isso muito bem, em São Bernardo. Então, eu tinha esse privilégio de acompanhá-lo em comícios, assembleias, e também juntando, né, toda a resistência. Depois, né, ele foi preso. E veja bem, eu comento o seguinte, ele tinha, talvez, mais liberdade ambulatória naquele momento, isso não para falar bem da época de jeito nenhum, mas ele tinha alguma liberdade naquele momento imediato, e veja bem a situação agora. Ele é preso político, feito sob uma suposta democracia, e obviamente ele voltou a ser preso político para impossibilitar todas as chances dele de ser eleito, né, presidente da República. Essa situação, essa conjuntura tem que ser revertida, tem que lutar contra isso. E isso que eu estou fazendo, estou instando a comunidade internacional de dar toda a força. E o movimento sindical mundial está dedicado a isso, né? A secretária-geral da Confederação Sindical Internacional, que agrega mais de 200 milhões de trabalhadores, e aglutina essa organização, agrega centrais sindicais de aproximadamente 150 países do mundo, está completamente apoiando Lula Livre, toda a campanha de Lula Livre, que é muito, muito importante para o movimento sindical internacional. O fato que tivemos um sindicalista, alguém de nós, sendo presidente de um dos maiores países do mundo, a quinta maior em termos de população, uma das maiores economias do mundo, um dos poderes, na verdade, emergentes do mundo, foi muito, muito importante para nós. Isso para encerrar meu comentário agora. O presidente Lula, presidente eleito Lula, ele esteve no lobby Sagão da AFL-CIO, da Central Sindical de Washington, D.C., em dezembro de 2002. E ele falou o seguinte para nós. Já eleito, portanto. Sim. E tínhamos 300 dirigentes, representantes sindicais. Ele ficou muito grato com essa recepção, que, na verdade, virou um comício para o Lula. Ele falou o seguinte para nós. Ele falou, se eu não sair bem-sucedido, vocês não vão sair bem-sucedidos. Ou seja, vocês têm que apoiar-me para ter sucesso como presidente do Brasil. Porque eu não sei quando será a outra oportunidade que o metalúrgico, torneiro, sindicalista será o presidente do Brasil. Então, eu acho que nossa vocação, nosso dever como movimento sindical internacional, com vocês aqui no Brasil, com os companheiros e companheiras do Brasil, e garantir que seja uma segunda vez. Que seja uma próxima vez. Já que só valia que ele foi bem sucedido na primeira, merece a chance de conduzir o Brasil por mais um mandato. Exato. Então, já assim, encaminhando para o final do programa, acho que a gente já podia começar as considerações finais. O que você acha, Sandro? Eu acho que a vinda do Stanley tem um significado simbólico bem importante, né? Acho que isso que é importante destacar para quem está nos assistindo.
uma pessoa que conhece a trajetória do Lula, que vivenciou um momento dificílimo da vida do Lula, que foi a prisão em plena ditadura militar, visitou o Lula na prisão, né? Isso é importante que se diga. Está aqui 38 anos depois, Stanley, é isso? 37. Na luta, né? 37 anos depois, quis o destino e a história que Stanley estivesse aqui, esperando para visitar o Lula novamente em Curitiba. Então, esses momentos que vocês devem estar vivenciando aqui na rede são momentos de reflexão, mas de muita história que está passando por todos nós nas redes. Por isso, para mim, é uma honra e uma alegria estar presente aqui, participar desse momento e desejar para vocês muito sucesso, muita força na caminhada de vocês, deixando no ar todas as informações e deixando a vela acesa e várias velas acesas no Brasil afora por Lula livre. Para nós também foi uma honra tê-los aqui. Queria que você desse um alô final para os nossos espectadores que estão acompanhando essa lei. Bom, realmente que eu gostaria de agradecer ao Dr. Sandro, né, pelas palavras, né, demasiadas, né, generosas, né, que a minha pessoa, mas né, na verdade eu quero parabenizar toda esse esforço da vigília aqui. Eu gostaria de parabenizar os companheiros, né, dessa emissora alternativa, realmente para espraiar a verdade, né, do Brasil, da prisão política do nosso querido companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero também dizer aos telespectadores que tem essas velas acesas no mundo inteiro. E tem essas velas acesas dos sindicalistas e trabalhadoras do mundo inteiro. Quer dizer, vocês da vigília aqui, e obviamente nosso querido presidente Lula, vocês não ficam sozinhos. Realmente que isso é uma luta global. Isso é realmente uma reivindicação da classe trabalhista mundial. Então é de extrema importância, é que um privilégio sem igual de estar aqui e participar nessa discussão, nesse debate. Então, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, termina nesse momento mais um Democracia em Rede, com o sindicalista Stanley Gassek e o advogado Dr. Sandro Lunardi. Obrigado pela audiência. Até a próxima.